Deus. Graças e paz, amada igreja do Senhor, meus irmãos em Cristo, minha família bendita. Que alegria, é bom estar aqui na casa de Deus, não é mesmo? Amém. Tão bom nós sabemos aonde nós pertencemos. Nós temos um lar, amado. Nós temos um propósito. E é isso que Deus vai nos ensinar esta noite. É entendermos o tempo, amado, o tempo da mudança. A mudança necessária e como ela funciona da parte de Deus, amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de iniciar brevemente dizendo que hoje nós vivemos um tempo, amado, um tempo onde o Senhor, Ele nos desafia, amado, a avançar. Ele quer que estejamos sempre, amado, caminhando para novos objetivos, para novos propósitos, para mudanças que agradam ao vosso coração. E eu peço que você esteja, amado, esta noite de coração aberto para receber, amado, o fruto, a semente que vai frutificar em vossa terra de forma abundante. Porque eu creio que Deus tem algo a falar muito importante às nossas vidas, algo muito especial. Abra comigo então Eclesiastes 3:1, que nos fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, o que plantou. Que possamos entender agora, amado, que há um tempo. E nós vamos entender hoje o tempo da mudança da parte de Deus. Amém. Feche seus olhos e falaremos com o Pai. Senhor bendito, Pai glorioso da minha vida, nesse instante, Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai, seja aberta, esteja receptiva, Pai, aquilo que o Senhor falará esta noite. Amém. Ó Pai, que seja a sua boca, Senhor, os seus lábios, Pai, a sua vontade, Pai, ser derramada nesse altar, Jesus. Ó Pai, que eu diminua, Senhor, para que a minha carne não venha se exaltar, Senhor, mas que seja o Senhor a falar aos seus filhos, como o Senhor falou comigo nesta palavra, Senhor. Falou de forma profunda, Senhor, coisas que eu preciso, Pai, mudar, coisas que eu preciso melhorar, Jesus. E eu creio, Pai, que mais uma vez o Senhor falará a minha vida, falará a vida dos meus irmãos, Senhor, falará a vida da tua igreja, Pai, de forma extraordinária, porque eu só espero de Ti, Senhor, o melhor dessa terra. Por isso que as nossas mentes, Senhor, os nossos olhos estejam fixados naquele que é o nosso consumador, o nosso Salvador, que és Tu, Jesus. Que possamos hoje, Pai, receber essa boa palavra, Pai, receber esse alimento maravilhoso para as nossas vidas, que com certeza, Pai, nos fortalecerá para continuarmos a nossa caminhada da fé. Amém. Caminharmos para o propósito e para o desígnio que o qual o Senhor mesmo já nos formou. Amém. E aqueles que creem, confiam como eu confio no Senhor, digam amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, a família que eu tanto amo, amado, Amém. Deus, Ele tem grandes desafios para cada um de nós. E nós sabemos que quando caminhamos conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus mesmo diz que passaremos por aflições, mas que tenhamos bom ânimo. E por que de tudo isso? Porque, amado, há uma coisa no ser humano que é realidade. O ser humano, ele quer ter o controle do tempo. Ele quer ter o controle das situações. Ele quer ter o controle de pessoas. Ele quer ter o controle de tudo. Ele quer, amado, até mesmo mandar em tudo. Nós temos algo na nossa carne, amado, no nosso ser humano, no nosso ser, que é a necessidade de ter um controle. Pessoas que querem programar cada passo, isso não é errado, mas a pessoa acha que por fato de ela programar cada minuto, cada segundo do seu dia, ela tem um controle de todas as situações que podem ocorrer. Que ela pode prever aquilo que vai acontecer no seu dia. Mas eu queria dizer algo muito importante, amado. O tempo é incontrolável. Não temos essa capacidade, como homens, como mulheres, para parar o tempo. A Bíblia até relata de um acontecimento onde Deus permitiu que isso ocorresse, porém nós não temos domínio sobre ele, amado. O tempo é incontrolável. Existe também, amado, uma outra coisa
que nós não dominamos. Que por mais que a gente se organize, por mais que a gente tente ser uma pessoa minuciosa, existem coisas, amado, que independem, mudanças que independem da sua vontade, daquilo que você quer, do controle ou daquilo que você pensa, do seu estudo, do seu conhecimento. Mudanças que independem de qualquer coisa que você possa querer. Existem momentos na vida, amado, que Deus ele vai provocar, eu quero que você grave essa palavra, Deus vai provocar um caos para gerar mudança que é necessária sobre a sua vida. E você pode se perguntar, como assim? Mas Deus é bom, por que Ele provocaria um caos na minha vida? Amado, eu vou te explicar. Às vezes Deus permite um caos, o terremoto, o gigante, a porta fechada, amado. Deus permite algo que se levante contra a sua vida, porque Deus quer tirar você da zona da estagnação, a zona de conforto, da paralisia que você está na sua vida. Muitas vezes nós não percebemos, porque é uma linha muito tênue, mas quando paramos para analisar, amado, nós ouvimos as seguintes frases: mas eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo aquilo outro, eu estou estudando, eu estou criando, eu estou me esforçando. Existe, amado, todas essas perguntas, todos esses questionamentos, todas as afirmações, mas eu gostaria de dizer algo muito importante, amado. Você tem um potencial muito grande. Deus te deu um potencial gigantesco. Declare na vida de quem está ao seu lado: você tem um potencial muito grande, Diácono Renato. Você tem um potencial muito grande, Daniel. Vocês têm, todos nós temos um potencial imenso, grandioso, porque o Senhor nos capacitou para isso. Deus sabe, amado, o potencial de cada um aqui neste lugar. Ele mesmo colocou, Ele te criou com esse potencial. Mas às vezes permite um tempo na sua vida para gerar as mudanças necessárias, porque às vezes estamos cegos, surdos e não percebemos que estamos parados. Muitos estão completando, amado, contemplando a glória do passado, seus diplomas, suas experiências de vida. Muitos estão ali: o que eu fiz está feito, já conquistei o que eu precisava, agora eu vou relaxar. Muitos falam: eu já fiz demais, agora vai ficar para outros fazerem. Eu já fiz a minha parte. Quantos já ouviram? Eu já fiz a minha parte, agora cabe o outro fazer a parte dele. Amado, o repouso de Deus já está pronto. Talvez isso seja pesado, mas o repouso, o descanso já está pronto. É quando você e eu estivermos na glória. Amém. Assim nós descansaremos. Amém. Enquanto estivermos aqui, amado, precisamos entender que nós temos que caminhar. E a caminhada é longa, ela é dura e o caminho é estreito. Mas eu quero acalmar o seu coração, porque Deus te capacitou para isso. É o que nós declaramos. Deus sabe o potencial que Ele colocou na sua mão. Amém. Então não se preocupe com o descanso, porque no tempo oportuno ele chegará. Mas uma coisa que eu também quero citar, amado, um exemplo muito grande, é que a nação de Israel, amado, ela começou quando Abraão tinha 100 anos. Deus chamou Abraão aos 75, aos 100 ele teve o filho da promessa, e assim nasceu a nação de Israel. Aos 100 anos, amado, aos 100 anos um homem construiu uma nação. Os velhos, amado, os mais de idade, os mais idosos, os mais experientes, eles falam o quê? Eu já ouvi muito isso do meu pai também. Mas eu já fiz muito, agora deixa para a juventude. Meu irmão, você que é um sábio nessa igreja, eu quero te dizer que você não viu nem a ponta do iceberg que Deus tem para você. Amém. Há algo mais profundo que Deus quer revelar à nossa vida. Não se limite pela idade ao qual você está, mas entenda que Deus ainda tem muitas mudanças a gerar na sua vida, e Ele vai provocar essas mudanças, queira você ou não. Todos nós somos capacitados para avançar, amado, para novos objetivos, novos propósitos, porque é isso que Deus espera
de nós. Ele não quer filhos dormindo, filhos parados, apenas observando o céu. Ele espera de nós uma ação, uma atitude. Deus quer usar o potencial que está em você, a sua experiência, a sua capacidade, aquilo que você foi colhendo, amado, no decorrer da sua vida, dependente se ela está começando ou está já há longo tempo na caminhada. Deus quer usar tudo isso, amado, para um propósito e o mais importante, Deus quer que você esteja disponível. Em Isaías 43:18 nos fala: não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O tempo, amado, ele é responsável para desconsiderar o passado e provocar a mudança. E trazer coisas novas para a nossa vida, independente da nossa vontade. Nós passamos, amado, problemas, tribulações, algo que pode nos abalar fortemente. Problemas que surgem do nada. E nós sabemos que isso acontece. E isso acontece, amado, porque algo Deus quer nos revelar. Algo Deus quer que nós possamos enxergar, em meio a esse caos, a mudança e o necessário para que possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Às vezes você está trabalhando, amado, e é uma coisa que acontece muito, nós vemos isso, todos nós temos uma experiência dessa. Eu mesmo já cometi esses erros. Às vezes nós estamos em um emprego, amado, insatisfeito, murmurando, reclamando. Às vezes, amado, em muitas situações, um chefe, um gerente, um coordenador, um diretor, até um funcionário, quando você é um gerente, um diretor, começa a perseguir você, começa a infernizar a sua vida. E nesse momento, você faz o quê? Você ora, você fala: Senhor, tira esse filho do Satanás da minha frente. Amado, às vezes isso não é algo do mal, amado. Às vezes isso não é o Satanás, amado. Às vezes isso é Deus colocando uma pessoa, amado, um anjo na sua vida, uma pessoa que Deus quer usar ali para sacudir e estremecer a sua realidade e forçar você a sair dessa zona de conforto para o novo de Deus. Amém. Nós temos essa mania, amado, de orar ao Senhor: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, tira essa pessoa da minha frente. Amado, às vezes é essa pessoa que Deus quer usar para fazer a diferença sobre a sua vida, porque nós estamos cegos, amado, e não enxergamos o propósito da parte de Deus. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são o quê? Mais altos, maiores do que os nossos. Por isso, amado, Deus quer fazer uma virada de 180 graus. Ele quer mudar o rumo da sua vida. Ele quer fazer algo extraordinário, ao qual você nunca experimentou. Grave isso. As coisas extraordinárias, elas só acontecem após um grande caos, uma grande guerra, um grande conflito. Antes de um milagre, amado, o desafio, ele acontece. A Bíblia diz que Deus transforma o choro em quê? Em riso, o problema em vitória, o drama em testemunho. Você precisa entender que há algo profundo nessa palavra, muito mais importante para as nossas vidas. Em Isaías 43:19 nos fala: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Eu deixei grifado aqui para mim: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aonde ele está colocando, amado? Aonde ele está colocando o caminho? No deserto, onde é o caos. Aonde ele está colocando o rio? No ermo. Ele não está colocando o caminho em florestas verdejantes. Ele não está colocando o rio, amado, em florestas. Ele está colocando aonde há caos, aonde ele sabe que nós seremos provados. Nós já ouvimos essa palavra: não estranheis o fogo ardente que o cerca. Não estranheis o fogo, amado. A solução quando vem, amado, a dificuldade, a solução quando vem esses problemas é o Senhor.
As mudanças acontecem na nossa vida quando nós somos provados. E digo mais, não é você que vai causar a mudança. Já vou deixar bem claro. Você não pode nada, amado. Você não pode mudar nada. Quem muda as coisas são o Senhor. Às vezes a pessoa fala, eu preciso dar uma alavancada. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero conseguir um carro, eu quero conseguir uma casa, eu vou trabalhar em 2, 3 empregos, amado. Essas atitudes não vão fazer você conquistar nada nessa vida. Não é a força do seu braço, não é o quanto você pode fazer, mas é o quanto Deus está disposto a entregar nas suas mãos se você estiver preparado. Então, glória a Deus, precisamos entender que às vezes Deus está dando uma virada de vida, amado, uma mudança, mas não como você quer, mas como você precisa. E ele continua, eu vou citar novamente o 19: eis que faço coisa nova, e está saindo a luz, porventura não percebeis? Amado, porventura não percebeis? Há coisas que vocês nem sequer vão perceber, mas Deus está já agindo a mudança na sua vida. Há coisa, amado, que você nem precisa perceber, porque Deus vai chacoalhar, Deus vai estremecer. Quantos conhecem a passagem daquele que estava no barco? Deus estremeceu o barco, amado, para que houvesse mudança. Enquanto a pessoa não foi e fez aquilo que o Senhor precisava, queria da parte dele, continua a tribulação. Em 2 de Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias, e Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Deus tem um plano para cada um de nós, amado, e precisamos avançar. Você precisa avançar dia após dia, um passo de cada vez, entendendo ainda mais que para alcançar aquilo que Deus tem para nós, é preciso passar por mudanças. E a mudança, amado, muitas vezes ela dói, muitas vezes ela vai te incomodar muito. Quando a vida está em um marasmo, se preocupe. Comece a pensar. Comece a observar ao seu redor. Busque a mudança conforme a palavra de Deus. Perceba os detalhes que Deus está colocando na sua vida, situações, para que você enxergue a vontade do Senhor. Há muitas coisas que Deus quer fazer, amado, através da sua vida, que você sequer imaginou. E eu gostaria que você novamente citasse, amado, algo muito importante na vida de quem está ao seu lado, a quem está atrás de você. Você tem um potencial maravilhoso. Fale com amor para o seu irmão, você tem um potencial maravilhoso. Não fique parado. Diga, você tem, não fique parado, meu amado. Amado, tem coisas que Deus quer nos mostrar. E algo muito interessante, amado, quando eu estava fazendo essa palavra, se Deus mostrar algo para você, faça você. Não terceirize aquilo que Deus está falando para você fazer. Se Deus mostrou para você, tome atitude, seja proativo, faça. Não jogue na mão de alguém, porque isso que Deus está colocando a oportunidade de mudança para a sua vida. Não espere que alguém faça, amado, porque se você não fizer, Deus colocará outras coisas. Deus fará mais e mais, terremoto em cima de terremoto, para que você comece a chacoalhar e entenda aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes almejamos ter um lar igual ao meu irmão. Nossa, aquela família é uma bênção, eu queria tanto que a minha família fosse assim. Olha o emprego daquela pessoa, como eu queria alcançar o emprego daquele. Não, olha como eu queria que meus filhos se comportassem igual os filhos dessa pessoa. Nós tomamos atitudes, amado, dessa maneira, mas nós não fazemos o que é preciso para alcançar isso. Nós não ensinamos a pessoa a se comportar como nós queremos, amado, com a palavra de Deus. Nós não tomamos as atitudes conforme a palavra para que haja essa mudança. Em Filipenses 3,12 fala: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição.
Amado, nós sabemos, o apóstolo Paulo, amado, ele sabia que não é o que ele tinha recebido. E por mais que ele era um homem, amado, inspirado, capacitado pelo Senhor, ele sabia que ele não tinha nem sequer chegado perto da perfeição. Mas prossigo, era um homem que estava sempre o quê? Avançando, para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Ele fez, ele andou, ele se moveu, houve uma ação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não se gloriando, não pensando, eu já fiz muito, no passado eu fiz grandes coisas, amado, o passado ficou para trás. Faça como o apóstolo Paulo, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para onde? Para o alvo. Quem é o alvo, igreja? Jesus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lendo tudo isso, amado, não fica claro o que nós temos que fazer? Não fica bem simplificado? Que nós temos que continuar se movendo, andando, para que algo aconteça? Mas o problema é que ficamos cultivando velhos hábitos. Temos essa mania de ter o que? Atitudes automáticas, que vem desde o nosso berço. Quando você cresce, você entende o que? Faz assim, faz assado, eu tenho que crescer, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que me comportar dessa maneira. Amado, você vai criando hábitos, alguns que você meio que espelha os seus próximos, outros hábitos você cria por si só. Temos esses hábitos, amado, que nos fazem o quê? Limitar a nós mesmos e muitas vezes achar que tudo está bom do jeito que está. Até mesmo quando vamos para o trabalho, quantos aqui têm a mania de fazer o mesmo caminho? Todos nós. Eu comecei a mudar, eu estava lendo novamente o livro do Poder dos Hábitos, amado, e eu tento fazer um caminho diferente. Sabia disso, que isso faz bem? Nós estamos tão acostumados a seguir o mesmo caminho todo dia, fazer as mesmas coisas, que algumas são tão automáticas que você não percebe, e tem gente que pega o mesmo caminho, que a pessoa sem perceber, ela desvia do buraco da rua. Ela sabe até os buracos que tem na rua. Você perguntar para ela, quantos buracos tem nessa rua? 15. Ela fala para você. É assim. É o hábito. Esses são maus hábitos, amado. Coisas que nós vamos cultivando com o tempo. E no passar do ano, no passar da nossa vida, a gente vai enraizando esses hábitos. E aí, amado, fica difícil você mudar um hábito. Para você mudar um hábito, amado, você tem que repetir a ele muito mais do que você pensa. Se você permanecer com o mesmo hábito todo dia, um hábito ruim é rapidinho você pegar. Agora, para você substituir esse hábito ruim depois de muito tempo por um hábito bom, aí é só por Deus. Um exemplo que eu vou dar aqui, para fortalecer o nosso bazar. Quantas pessoas falam assim, nossa, ela chega no armário, nossa, essa aqui está aqui ainda. Essa roupa tem que levar para o bazar. Depois você para. Passa 2022, chega 2023, meu Deus, multiplicou essas roupas, eu nem estou usando. Aí chega lá, a vista chega no altar, amados, olha o armário, olha isso aqui. Aí a pessoa está lá. Quando a pessoa vai ver, nossa, eu estou com tanta roupa, mas a pessoa usa meia dúzia. Só. E aí a roupa está lá. Está parada. Amado, você vai procrastinar até quando? Até quando você vai permitir o marasmo? Essa é a questão. Fácil de entender. Pega e faz. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a minha esposa. Quando eu chego em casa, eu falo que é a regra dos 5 segundos. Você tem 5 segundos para começar a fazer alguma coisa, senão o seu cérebro vai falar assim, descansa, senta no sofá. Amado, é batata assim. Eu chego em casa, abro a porta, a primeira coisa,
coloca a mochila lá, eu já vou direto para a cozinha. Ou eu faço a janta e arrumo tudo, ou você vai sentar e falar, iFood, por favor. Amado, é assim, você tem 5 minutos para enganar o teu cérebro. Ou você faz isso, ou você vai, com certeza, deitar naquele sofazinho gostoso, você vai tomar aquele banho, e quando você tomar o banho, colocou o pijama, acabou, é game over, nocaute no seu queixo, você não levanta mais. Então, grave isso, regra dos 5 segundos. Chegou em casa, pensa, faz qualquer coisa, nem que seja sair correndo na casa, mas coloca algo para fazer para você enganar o teu cérebro e começar a fazer alguma coisa. Está lançado, hein? Anotou? Essa é de graça. Vamos lá, glórias a Deus. Amado, tirando as brincadeiras, nós sabemos que isso é uma realidade no mundo que nós vemos. O cérebro humano, ele tenta fazer peças, ele tenta nos enganar a todo momento. Por isso nós temos que vigiar. Em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amado, as misericórdias do Senhor se renovam. Sempre algo novo, sempre algo melhor. E assim tem que ser a sua vida. Todo dia você tem que se renovar. Todo dia você tem que ansiar algo novo, algo melhor. Coisas difíceis, amado, vão acontecer, como eu tenho dito, mas eu quero que você tenha paz. Quando você sentir que algo está meio trêmulo, você está ouvindo um barulho estranho, um terremoto na sua vida, amado, se acalma. Espere no Senhor. Olhe para o consumador da sua fé, amado. Olhe para o nosso Senhor Jesus. E comece a perceber, amado, que esse incômodo, essa tribulação, é algo bom. É algo para mudar a sua vida. É algo para fazer a diferença. Não comece a falar, nossa, esse diabo. É a casca de banana, como o bispo fala. É a casca de banana do diabo. O diabo é macaco agora? Amado, temos que começar a perceber essas nuances. A tribulação, o incômodo que Deus quer fazer na nossa vida é para mudar, para melhor, todos os dias. E eu sei que é complicado ouvir isso, mas eu repito, a mudança ela vai acontecer querendo você ou não. Você não tem escolha. Você não escolhe. Você não tem poder para escolher. É Deus quem escolhe aquilo que você vai receber, aquilo que é melhor para a sua vida. Entenda isso. Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo e de todos. Talvez você esteja aqui, ou quem vai ouvir essa palavra, esse problema é muito grande. Eu estou cansado. É noite de choro. Quando acontece um problema, eu começo a caminhar, eu já tropeço de novo, caio em outro problema. Amado, creia que isso é algo que Deus quer te mostrar. Creia que é isso que Deus quer revelar na sua vida. Amados, às vezes um tombo é a virada de vida que você esperou por tanto tempo. E eu gostaria que você, amado, nesse momento recebesse isso que eu vou declarar sobre si. Deus não tem nenhum interesse de causar mal à sua vida. Mas no lugar da tua vergonha, Deus quer te dar dupla honra. Deus não tem mal para você. A palavra diz que Ele tem o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Às vezes, meu amado, seu casamento, a sua família, suas finanças. Às vezes, essa turbulência que você está tendo na sua casa é porque Deus está derrubando muros para reconstruir aquilo que Ele quer na sua vida. Amado, há algo novo que Deus quer derrubar, porque Ele tem algo muito melhor para construir. Em Gênesis 26:1 nos fala: sobrevindo a fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão,
Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desçais ao Egito, fica na terra que eu te disse. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o julgamento que fiz a Abraão teu pai. O que Deus queria com essa crise, amado? Mostrar a fidelidade dele. Mostrar como ele é fiel. Há situações que Deus só quer mostrar a fidelidade dele sobre a sua vida, amado. Para que quem está vendo a sua vida veja o Deus que você serve e redunde honras e glórias somente a Ele. Há pessoas andando tanto tempo, amado, no mundo, há pessoas tão perdidas que elas acham que elas são iguais a todos. Mas eu quero dizer algo a você: você é diferente, você é especial, você foi forjado pelo amor e a sabedoria do Senhor, amado. E Ele te fez para que você caminhe para a alegria, para a paz, para conquistar grandes coisas. Comece a se ver como Deus te vê. Luz nesse mundo, sal sobre essa terra, um vaso de honra que flui águas vivas, amado. Gênesis 26:12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu quanto, amado? 100 por 1. Porque o Senhor o quê? O abençoava. Amado, Deus vai te abençoar. Ele já te abençoou. Observe, amado, que Deus permitiu que Isaac passasse por isso para gerar a mudança sobre a sua vida. No 26:13, continuando, enriqueceu-se o homem, amado, receba, enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Amado, é isso que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Ele quer, a vontade dele é abençoá-lo, é enriquecê-lo em todas as áreas da sua vida. E no 14, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Vendo tudo isso, amado, existe algo muito importante que precisamos colocar na nossa cabeça. Muitas vezes, e isso é algo muito importante, o feedback que nós sempre esperamos de Deus é o quê? Alguém sabe? A gente sempre pede o quê? Senhor, por favor, que a chuva desça e que regue a colheita e que eu possa colher a 100, 30, 40 por 1. Senhor, que o que eu estou indo agora para esse emprego, que na entrevista eu passe e seja o melhor de todos. Que as pessoas que estão vindo fazer entrevista para concorrer comigo, o carro se atrase, o outro tropece, bate o dedinho e fica com raiva e volte para casa. Amado, a gente começa a falar de tudo. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Amado, nós sempre pedimos o que? Um sinal positivo. Você percebeu isso? E esperamos o quê? Um sinal positivo. Isso, amado, é o que você espera. Mas o que Deus tem para você, às vezes é você se atrasar para aquela entrevista. Às vezes é você não conseguir chegar nessa entrevista. Às vezes a promoção que você quer é para você não ter outro ser promovido. E muitas vezes é para o ímpio ser promovido e você não. E aí você me pergunta, mas como assim? Amado, eu quero que você entenda que às vezes o sinal que Deus está te dando é a turbulência que você não quer passar. Às vezes o sinal que Deus quer mudar a sua vida para colocar você em outro lugar é o que você se recusa a fazer. Às vezes aquilo que você precisa tomar atitude você não toma, é aquilo que Deus vai fazer importunar a sua vida. Já viu aquela pessoa, ela pula de um emprego para o outro? Eu estou nesse emprego, que ruim, vou para outro. Aí a pessoa chega, salário pequeno, vou para outro.
Eu tenho que trabalhar assim, assado, eu gosto. Aí você chega, nossa, esse meu chefe aqui é um demônio na terra. Aí, amado, você vê a pessoa só o quê? Reiniciando. Ela está correndo parada, assim. Ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela pede um sinal para o Senhor. Senhor, eu queria ter essa promoção. Ela não tem, ela sai da empresa. Senhor, eu queria um emprego. Não é o emprego que ela queria. Ela já começa a ficar louca, já. Começa a blasfemar. Eu queria que meu marido fosse assim. Não foi assim. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Como diz, eu já ouvi na palavra, vou dormir de jeans. Não vou mais lavar a roupa dele. Agora ele que se vira. Ele que se vira. Eu já trabalho demais o dia inteiro. Eu queria que minha esposa fosse mais assim. Ela não vai ser? Então eu vou ser ruim. Amado, se apega aos detalhes. Deus usa situações, o caos, terremotos, gigantes, para obter a mudança que Ele precisa em você, para que você alcance o seu potencial máximo sobre essa terra. Não reclama, não murmure, não enxergue o defeito. Se acalme, respira, conta até 10, conta até 1000. Vai ler Salmos, que é um livro bem grande na Bíblia, então você vai ter bastante tempo para refletir. Mas não cometa o erro, amado, de ficar parado. Comece a ver os sinais que Deus está usando, as tribulações, para fazer a mudança acontecer e você alcançar aquilo que Ele tem para você, mas não aquilo que você quer. Porque nós, como seres humanos, amado, nós queremos tudo e da forma fácil. Ao invés de nós irmos e aprendermos a pescar, queremos que Deus nos dê os peixes. Mas Ele está falando, lança a rede para a direita. Mas eu não gosto. Não é o que você gosta, eu estou mandando, eu estou ordenando lançar à direita. Lança, e você vai ver o que eu faço. Nós precisamos confiar, amado. Nós precisamos entender que a mudança que Deus quer fazer na nossa vida é para o nosso bem. E a mudança, amado, o crescimento dói. Mas não é para o nosso mal. Deus nos ama, e como um bom Pai, por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos força a mudar dia após dia. Porque se Ele está inconformado, amado, onde você está, porque Ele deseja, Ele anseia te colocar em lugares mais altos, mas Ele não pode fazer isso se você ainda não está pronto para aquilo. Você precisa entender que há coisas que Deus precisa lapidar em você e que nunca serão realizadas se Deus não olhar e falar, agora Ele está pronto. Amado, às vezes você vai olhar para uma porta aberta e Deus vai fechar essa porta. Porque Ele vai falar, eu tenho que fechar essa porta, porque se eu permitir que meu filho passe, ele será destruído. E Deus tem essa visão, amado, a qual nós não temos. Deus tem, amado, a vontade de nos entregar, amado, tudo. Ele já conquistou tudo, tudo já é nosso direito. Mas há coisas que precisamos, amado, ser lapidados. Há coisas que precisamos ser, amado, ali como um ouro, amado, como uma prata, lançados ao fogo, tirando impureza por impureza. Antes de algo se tornar uma joia valiosa, amado, ela passa pelo fogo. Depois o ferreiro vai lá e dá marteladas nela, molda ela, passa no esmeril. Depois disso, ele vai colocando pedrinha por pedrinha, para se tornar uma joia valiosa, que é isso que você é sobre essa terra. Mas isso incomoda, o calor incomoda, as batidas da vida incomodam. Mas é isso que Deus está usando para fazer algo diferente. Porque Ele olha para você e Ele sabe aquilo que você é. Ele sabe aonde você pode chegar. Porque Ele já garantiu isso para você. Mas você precisa estar pronto. Amado, precisamos entender que aquilo que mais incomoda a nossa vida às vezes é Deus nos dizendo, muda, meu filho. Eu não vou parar de te cutucar enquanto você não mudar. Mas eu estou cansado. Então você vai se ajoelhar de cansado. Você vai respirar e vai continuar andando, mas eu não vou deixar de te cutucar. Amado, precisamos entender que isso é para o nosso bem. Às vezes, amado, e muitas vezes,
gente ora, a gente clama ao Senhor, mas os nossos olhos são tão focados naquilo que nós queremos. Lembra que eu falei? O ser humano ele quer ter controle de tudo. Quando você entender que você não tem controle de nada e que Deus controla tudo, você vai entender que o que te resta é crer, esperar e descansar. E descansar não vai ficar parado, é continuar andando, mas confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amado, cada um dos seus desígnios. Eu vejo muitas vezes, amado, um testemunho triste, um triste testemunho de pessoas que pediram coisas, quando receberam, conquistaram aquilo, foram embora da igreja, abriram mão do mais precioso que é estar aqui ouvindo a palavra de Deus, e essas pessoas se frustraram, meteram a cara no muro. Deus não quer isso para você. Ninguém gosta, amado, de passar pelo fogo, de passar pelas tribulações, mas é necessário. Deus, amado, Ele nunca vai esquecer de nenhum de nós. Ele não esquece nem do seu nome, nem do que você é, nem do que você foi. Ele tem o melhor olhando para o futuro. Ele tem aquilo que nós precisamos. Em Êxodo 7:1, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre o faraó, e Arão, seu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Não era o que Moisés queria falar, era o que Deus o ordenava fazer. E Arão, teu irmão, falará a faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, vamos lá, todo mundo? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Amado, é isso que Deus está fazendo conosco. Eu vou te dar aquele emprego. Eu vou te dar aquele cargo que você quer. Mas o chefe que você vai ter é o Otto Borogodó. Mas isso é para fazer com que você cresça em paciência, responsabilidade, para quando você for um novo gerente, para quando você ter esse emprego, você seja uma pessoa paciente, uma pessoa honesta, organizada, esforçada. Vocês estão entendendo, meu amado? Deus, Ele vai fazer com que você esteja pronto para aquilo que Ele quer te colocar. É a mesma coisa você pegar uma pessoa comum e colocar em um carro de Fórmula 1 e falar: ganha para mim a Fórmula 1. Essa pessoa não está preparada. Por mais que ela dirija bem, ela vai acelerar e na primeira curva ela vai se esborrachar na curva. Deus é tão bom que Ele fecha a porta para que você não se esborrache, para que você não colha algo ruim. E é isso que Deus fez. Ele endureceu o coração do faraó. E ele diz: multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus, amado, iniciou e indicou o que precisava ser feito. E depois de ele ter endurecido o coração do faraó, e permitir que tudo aquilo ocorresse, amado, era para que as pessoas, e mesmo, principalmente o faraó, vesse o Deus que estava na vida de Moisés. O Deus, amado, do povo do Senhor. 7:4, Êxodo: Faraó não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. No meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios, amados, saberão sobre a sua vida, através da sua vida, que o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Amado, você será testemunho. Deus quer te dar coisas maravilhosas, amado.
Deus quer te dar coisas maravilhosas, mas você tem que entender que o caminho é árduo, que o caminho é para te fortalecer. Se algo não chegar à sua vida, se algo não acontecer, não se preocupe. Isso é Deus te preparando para o melhor da sua vida. Ele está preparando a melhor versão, amado. Independente da sua idade, independente do seu estudo, independente do que seja, amado. Ele está preparando a sua melhor versão. Nós queremos, amado, sempre fazer as coisas do nosso jeitinho. É o famoso jeitinho brasileiro. As pessoas querem fazer, mas Senhor, eu estou precisando de um dinheiro aí começa a falar, Senhor, que aquela pessoa me empreste o dinheiro que eu preciso, aquela pessoa que eu vou visitar. Aí o Senhor olha e fala, começou, está orando errado. Eu quero que você passe por isso, porque eu vou multiplicar aquilo que você tem. E a pessoa, não, Senhor, eu quero dinheiro. A pessoa vai lá, eu vou pegar, Deus, eu pedi a Deus, o Senhor deu o sinal, então eu vou fazer. A pessoa faz, e aí você já sabe o final da história, né? Amado, não importa o que vamos passar, amado. E sim, que Deus vai dar o melhor para a nossa vida. Não deixe o problema definir, amado, o seu caráter, quem você é. Mas louve a Deus antes da vitória. E ainda mais quando você receber aquilo que você sempre sonhou. Grande é a mudança, amado, e ela acontece. Mas a paz que tem que estar no nosso coração tem que ser plena. Em Efésios 1,17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito do que? Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, amado. Que Deus possa estar te dando agora nesse momento, amado, sabedoria da parte dele, amado, para que você entenda, para que você compreenda os desígnios do Senhor, para que você possa descansar, amado, para que você possa entender que a tribulação não é para o seu pior, não é para te prejudicar, mas que depois do monte, depois do gigante, depois das muralhas, amado, há um lugar maravilhoso que mandará leite e mel na sua vida. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E continuando. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Isso? Chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que hoje Deus possa, amado, estar te revestindo com a sabedoria dele. Que possamos estar com a mente de Cristo ativada todos os dias. Independente das dificuldades, independente, amado, do que acontecer, comece a pensar a dificuldade ou a oportunidade. Comece a falar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Esteja disponível. Senhor, qual é a atitude que o Senhor quer que eu tome? Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Mostra-me então qual é o próximo passo. Amado, fique firme. Busque ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos em linha com aquilo que o Senhor quer, algo se transforma. Comece a ver o problema como oportunidade. Não existe problema, existem oportunidades de mudança. Amado, o governo de Daniel não brilhou com o seu dia a dia. Mas quando armaram contra ele e o jogaram no colo dos leões, naquele momento Deus foi louvado. Naquele momento, quando ele estava cercado por feras, foi quando Daniel foi honrado e o Senhor foi glorificado. Meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego foram o maior exemplo quando foram jogados na fornalha, não no seu dia a dia, não fazendo as mesmas coisas. Mas quando eles foram jogados, amado, em um lugar onde nenhuma vida, nenhum ser humano poderia sobreviver, naquele momento,
o rei olhou e falou que eu vejo um quarto homem, cuja imagem é semelhante ao Filho de Deus. Amado, em meio a essa provação, que Deus foi glorificado. E aqueles 3 homens perceberam que Deus queria algo sobre a vida deles. E eu quero que você guarde isso para a sua vida. Às vezes, esse sofrimento, às vezes essa tribulação, amado, Deus vai usar a sua vida, a sua capacidade, aquilo que Ele te deu, para você mostrar a vida de alguém que está ao seu lado, o tamanho do seu Deus, e por que é tão maravilhoso seguir a Ele. Guarde isso. Deus não faz nada em vão. Ele não lança uma palavra a não ser que ela volte para cumprir o seu propósito, amado. Se você passar por qualquer problema, comece a pensar que você será testemunho para vidas. Comece a pensar, amado, que você vai sair melhor do que quando você entrou. Comece a pensar que aquilo que você tem, como aconteceu com Isaac, você terá o dobro. Você terá muito mais daquilo que você tem hoje. Aquilo que você tem hoje não é nada diante daquilo que Deus nos preparou. O final da sua história, amado, é o final mais feliz. E sequer nos seus sonhos mais lindos você pode ter. Nas suas orações mais profundas você conseguiu pedir. Comece a enxergar que o avançar, ele requer mudança. Que a bênção requer, amado, muitas vezes a luta. Que o milagre acontece em circunstâncias, amado, impossíveis. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, aleluia, Senhor, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, ó Filho de Deus. Amado, confie no Senhor. A caminhada que você está fazendo talvez seja dolorida, talvez seja cansativa, talvez tenha passado 1 ano, 2, 3, talvez tenha passado a vida inteira e ainda você não realizou aquilo que você sempre quis. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, amado, que o melhor de Deus já está por vir. E após a noite escura e tenebrosa, amado, o sol vai raiar como um brado do leão, como o Senhor, aquele que é a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, amado. É isso que Deus tem para você. Quando você olhar, amado, você se vê em meio à escuridão, amado, saiba, há uma luz que não te desampara, e o nome dela é Jesus Cristo. Aproveite, amado, o processo da mudança. Se apegue, aprenda com as dores e espere o extraordinário da parte do Senhor. Eu creio, amado, que nós viveremos um ano abundante. Se Deus falou que Ele coroou este ano, amado, há uma jornada gigantesca para nós fazermos. Mas eu verei cada um de vocês lá. Nós juntos alcançaremos aquilo que o Senhor tem para nós, para a honra e glória de Deus, amado. Confie e creia nessa palavra. Que assim seja, porque assim diz o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.